são os 7 chifres também, que representa poder, representa reino, para mim dizer que os 7 papas são eles, eu tenho que dizer que papa é rei. E eu pergunto para você, papa é rei? Sim ou não? Ele é um rei. Por quê? Olha o que Mussolini fez. Benito Mussolini, no ano de 1929, ele disse: vou devolver à Igreja Católica todo o poder de novo que ela tinha. Benito Mussolini diz assim para a Igreja Católica: a partir de agora vou dar para vocês um território que vai se chamar Vaticano, com 44 hectares, e ali no Vaticano eles criaram o Império Papal, eles criaram o reino. Sabe por que eu digo? Porque o Vaticano é um reino, o país Vaticano. Vaticano não é o estado de Roma nem da Itália, como muitos pensam. O Vaticano é um país. E sabe quem é o rei do Vaticano? Papa. Olhem para vocês verem o quanto é interessante isso. Começou então o império dos 7 reis, e o 8º seria aquele que receberia o poder do anticristo, aquele que seria a besta final. Quando o apóstolo João teve essa visão, ele estava no período em que nós podemos classificar no período de João Paulo II, num período em que nós entendemos que tinha boca de leão, orgulho e altivez. Isso aqui eram as características do sistema papal. Ó. A boca de leão desse animal significa orgulho e altivez. Os pés de urso significa que força para subjugar e destruir. Vocês têm noção de quantos cristãos o Império Papal matou em 1260 anos? 100 milhões de cristãos. 100 milhões, não foram 1000. Na noite de São Bartolomeu, de santo não tinha nada, foram executados 70 mil cristãos, foram assassinados. A história diz que corria o sangue dos cristãos pelas ruas como enxurrada. E isso não sou eu e nem outros evangélicos que dizem, é a história que diz isso. O que acontece é que a destruição, o corpo de leopardo, vamos ver o que significa o corpo de leopardo: filosofia destruidora. A Igreja Católica criou também uma filosofia destruidora para mudar a lei e os tempos. Alguém de vocês já teve curiosidade de saber o que significa o nome domingo, que é o dia de amanhã? Alguém já teve curiosidade? Domingo? Domingo era um papa, era um dos papas de Roma. Ela mudou a lei, ela mudou a filosofia, ela implantou, melhor, uma nova filosofia destruidora. E eu estava examinando a Bíblia, estava vendo que os discípulos, quando Jesus apresentou-se às mulheres, a Bíblia diz que as mulheres não poderiam fazer tal coisa porque era o dia de sábado. Inclusive, depois mais outras passagens, nós vemos que os discípulos guardavam o sábado e eles trabalhavam no domingo, que era o primeiro dia da semana. Sabe quando que nós passamos a guardar o domingo e trabalhar no sábado? Sabe quando foi isso? Foi depois que esse Papa disse: o dia é meu, eu sou domingo, a partir de agora todo mundo vai descansar no primeiro dia da semana e vai trabalhar no 7º. Ele mudou a lei. Só que nós não vivemos sob o jugo da lei. Não é dizer que se nós trabalhamos no sábado, nós estamos pecando também, não é. E se nós guardamos o domingo, também não é errado, porque Jesus ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia. Só que daí, colocar o nome de um Papa, aí não. Então toda a terra está sob o sistema de influência da Igreja Católica. Essa filosofia destruidora. Vocês entenderam bem, né? Eu não estou dizendo aqui que nós devemos guardar o sábado, não é isso. Se você puder guardar o sábado, é melhor do que o domingo. Agora, se puder guardar os dois, aí é melhor ainda. Vamos lá, vamos para frente. Sim, está dizendo aqui que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aqui nós voltamos lá para Daniel agora.
Apocalipse confirmando que nós passamos por Daniel. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo tudo de acordo de Daniel com Apocalipse? Para bater tudo. A soma da qual eu acabei de falar para vocês. Olha só os 42 meses. Um tempo, 12. 2 tempos, 24. Metade de um tempo, 6 meses. Total, 42 tempos. Vocês viram lá, Daniel 7, 25. Apocalipse 13, 5. Os dois estão em conformidade. Os dois estão batendo dentro de... Ah, sim. E Apocalipse 12, 6 fala sobre os 1260 dias ou anos, que foi o período que a Igreja Católica perseguiu os cristãos. Prosseguindo agora para frente, para nós entendermos, chegarmos à primeira besta do Apocalipse. O dragão deu à besta o poder e o trono. Vejam aqui. Isso aqui é uma imagem dos cristãos sendo mortos. É uma fogueira, eles sendo queimados. Aqui alguns sendo crucificados, os cristãos nas arenas de Roma. Muitos foram mortos por leões. Foi uma matança terrível. Aqui era um papa que estava colocando fogo em um cristão que estava numa fogueira. O próprio papa colocando fogo. Agora esse chifre que Daniel disse que ele tinha olhos, representando a Roma cristã, esse chifre tinha arrogância, ele proferia blasfêmias e ele tinha autoridade para perseguir por 42 meses ou 1260 anos os santos. Vamos prosseguindo aqui para entrarmos aqui nos detalhes agora. Aqui mais outra imagem lá do sistema, o sistema do catolicismo. Aqui o Papa João Paulo II, um outro Papa também. E aqui agora nós já vamos entrar para entender a besta, a primeira besta do Apocalipse. Quem são os adoradores da besta? Aqueles que não têm o nome no livro da vida. Todos aqueles que não tiverem o nome no livro da vida. Agora nós vamos estudar, nós vamos descobrir quem é a besta que subia do mar. Primeiro, vamos ver na Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 13. Apocalipse 13, versos 11 a 13 diz assim: Então vi subir do mar, vi subir da terra. Vamos começar no 13:1 primeiro. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus 10 chifres diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo. Essa besta ele viu subir do mar. Quando a Bíblia se refere a mar, ela está falando sobre povos, que a besta iria sair do meio de muitos povos, de um lugar bem habitado. E nós temos por informação que Roma, ou seja, a Igreja Católica ali, era um lugar muito bem habitado, um lugar que tinha muita gente naquela época. Essa primeira besta que o apóstolo João escreveu aqui, se referindo a ela, nós vamos ver aqui que é uma besta que ela terá que subir, que retornar. Apocalipse 17, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos entender quem é. 17 de Apocalipse 7, 8, 9 e 10. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Vendo a besta que era, já não é, mas que virá, aqui é necessariamente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando a Bíblia fala de mulher em profecia, se fala de igreja. Igreja. Quando a Bíblia fala do noivo que vem buscar a noiva, está se referindo à igreja. Aqui, então, era uma igreja. Espera aí, mas uma igreja besta? Sim.
uma igreja apostatada, uma igreja que representa uma besta. São também 7 reis. As 7 colinas representam também 7 reis que caíram. Um existe e outro ainda não é chegado. O apóstolo João estava no tempo desses reis. Agora nós sabemos que os papas são reis. E nós sabemos que o Papa João Paulo II foi o 5º rei, ou melhor, o 6º, né? O 6º rei, que na época que João teve a visão, era João Paulo II. E outro ainda não é chegado, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:11. A besta que era e já não é o 8º. Pertence ao 7. Epa, aqui agora complicou. A besta que era, já não é, que virá, pertence ao 7. Aqui está dizendo que o 8º rei, o 7 nós sabemos quem é, Bento XVI. Aqui está dizendo que a besta vai surgir, ou ela vai voltar do abismo. Uma besta voltando do abismo. E ela é um dos 7. Espera aí. Então é um dos 7 papas que tem que ressurgir dos mortos. Agora ele precisa, o nome dele, somando o nome dele, precisa dar 666 para que seja ele. E eu tive pesquisando muitos nomes. Eu peguei o nome de Adolf Hitler, que muita gente diz que era besta, que não dá. Eu peguei o nome de vários homens da história que foram terríveis, nenhum deles dá 666. Tem que ser 666 para que seja este número. Agora vamos calcular. O nome de João Paulo II, o nome João Paulo II, naquela mitra, que é um chapéu que os papas usam, na mitra de João Paulo II, estava escrito as seguintes palavras, que era Vicários Filhos dele. Agora, observando o que significa esses nomes que estava escrito na mitra de João Paulo II. Vicários significa vicário, filho de Deus. Ali, ele está dizendo, eu sou o filho de Deus. Ali, ele é a besta, por quê? Porque a besta iria se fazer no lugar de Deus, iria dizer, eu sou Deus, e é vicário, filho de Deus. Vamos somar o nome de João Paulo II com o algarismo romano, que é o algarismo deles. Nós temos que calcular no algarismo deles. Observem só. A palavra vicários tem um V aqui, porque no romano, na língua latina, não se usa o U. Todas as vezes que for U, é um V. Vicário, é um V que pronuncia aqui. Somando, o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o outro I vale 1 e o outro V vale 5. Somando todos, deu 112. Agora vamos para Philip. Vamos somar agora a segunda parte. 53. O I vale 1, L 50, I vale 1 e I vale 1. 53. Vamos para a última parte. D. Vamos ver o que realmente simboliza isso agora. Observem só. Olha lá. O D vale 500, o E vale 0, o I vale 1. Deu lá quantos? 501. Vamos somar. 501 mais 112 mais 53. Deu quanto? 666. Agora eu posso entender por que Apocalipse aqui está dizendo que o 8º é o que surgirá, o que virá do abismo, porque ele morreu. Ele vai ter que voltar. Aí você diz assim, então João Paulo II vai ressuscitar? Não, ele não vai ressuscitar. O demônio vai incorporar o corpo dele. E toda a terra vai se maravilhar. Aqui está a simbologia de que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. E não morreu e toda a terra se maravilhou. Sabe por que é João Paulo II? Vocês lembram do atentado que ele teve? Que ele quase morreu?
Ali se cumpriu aquilo. Ele, aqui está dizendo também que ele é um dos 7, que o 8º reino é um dos 7. Então quer dizer, dos outros 7 que tiveram, dos outros 7 papas, João Paulo II está dentre os 7. Quando ele voltar, Satanás, incorporado em João Paulo II, que não é ele, que João Paulo II não volta, quem vai voltar é o corpo dele incorporado no diabo, o diabo incorporado no corpo dele. Ele então vai tomar o lugar, o trono, e vai ser devolvida a autoridade para ele. Agora eu tenho, aqui está uma imagem do Vaticano, as 7 pontas indicando as 7 colinas. É conhecida como a cidade das 7 colinas. Tudo isso virá. Ele devorará toda a terra, fará em pedaços, pisará os pés, como nós já vimos, que será a ira, fará guerra aos santos, ele irá perseguir, ele contra o Altíssimo, ele proferirá palavras, magoará os santos, ele vai deitar a verdade por terra, e ele será um especialista em confusão, causará estupendas destruições. Bom, agora eu vou pedir ao Felipe que coloque aqui para nós o som, que nós vamos cortar o som do áudio aqui e vamos colocar um vídeo. Isso aqui não é vídeo caseiro, isso aqui não é um vídeo que eu fiz, isso aqui é uma reportagem da Rede Globo, do Jornal Nacional. Essa profecia dos infernos. Tá vendo? Até Satanás com seus agentes, que esse São Malaquias aí era um irlandês, católico. Ele profetizou o nome de todos os papas, dos 112 que teria. E ele deu os nomes de todos eles. O João Paulo II, eles chamavam de Labore Soli. Por que de Labore Soli? Em alusão que ele rodearia toda a terra. Um homem no século XII, Satanás revelou para ele qual papa que teria esse nome, em que época, que era João Paulo II. Observem só o resto do vídeo. Vamos organizar aqui de novo para continuar. Irmãos, sabe por quê? Vocês estão vendo que a profecia satânica está obedecendo a profecia bíblica. Vocês viram que eles estão obedecendo? João Paulo II foi o de número 110. Bento XVI é o 111. Sabe mais quantos papas vai ter? Só mais um, que é esse, que é a besta do Apocalipse, que vai voltar. Agora observem só, quando eu digo para vocês que o próximo Papa vai se chamar Pedro II, que esse João Paulo voltará, que Satanás voltará incorporado nele, sabe por que eles querem o nome Pedro II? Eu estudei sobre isso também. Porque quando Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves dos céus, ele não estava dizendo só para Pedro, ele estava dizendo para os cristãos, que nós temos a chave dos céus. Quando você prega para uma pessoa, ela aceita Jesus, você ora, os pecados dela é perdoado, você tem a chave do céu, você acabou de abrir o céu para ela. Aí a Igreja Católica diz que o Papa tem a chave dos céus. A Igreja Católica diz que o Papa tem a chave dos céus. E a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Não é verdade? Que quando Pedro foi apóstolo, nem a Igreja Católica existia. Existia a Igreja dos Apóstolos. Aí eles dizem que colocando o nome de João Paulo, ou melhor, de Pedro II, nesse último, que terá a fisionomia de João Paulo, o corpo de João Paulo II, eles estariam dizendo assim, que Pedro foi o primeiro e é o último. Ou seja, o vicário filho de Deus, eles vão dizer que é o Papa. E vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Vocês estão entendendo? Viram como encaixa? Agora, quando eu disser que o próximo Papa que virá já é a besta do Apocalipse, alguém não tem base para me confrontar e dizer assim, irmão, isso aí é besteira da sua cabeça. Estão vendo que não é? Isso é Rede Globo, Jornal Nacional. Isso não sou eu que criei esse vídeo, que fiz esse vídeo. Não terá mais outro Papa. Somente esse último agora que virá e já encerra tudo. E nós já estamos passando
para outra fase aqui. Vamos ver logo rápido quem é a segunda besta do Apocalipse, porque essa primeira besta que nós vimos aqui, ela foi relatada em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 13, para que nós possamos entender melhor quem é a segunda besta do Apocalipse. Capítulo 13, versos 11 a 13. E então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas falava como dragão. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é cordeiro na Bíblia? Cordeiro é Jesus, é o Filho de Deus. A segunda besta que subia da terra, essa besta que emergia da terra, terra quer dizer um lugar deserto, um lugar que não tem pessoas. Agora vamos descobrir quem tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver o que ela fazia, o que essa besta fazia. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então a segunda besta, ela vai trabalhar para a primeira. A segunda besta, com aparência de cordeiro e boca de dragão, sabe quem? Vou mostrar para vocês agora. Com 2 chifres. Tudo nos Estados Unidos eles gostam de fazer dessa forma. É sempre o cumprimento de todos os americanos é assim. Isso representa os 2 chifres. Quando foram fazer as torres gêmeas, eles fizeram 2 chifres. Sabe por que os Estados Unidos amam 2 chifres, número 11? Sabe por que eles amam? Porque eles dizem, os Illuminatis e todos os maçons dizem que Deus é 10. O número de Deus é 10, e não é. A Bíblia diz que o número de Deus é o 7. E eles dizem que Deus é 10 e o diabo é 11. Que Satanás está acima de Deus. Essa é a aberração que eles dizem na América. A América é um país que foi criado por um grupo de anglicanos que fugiram da perseguição da Igreja Romana, buscando liberdade civil e religiosa. Não existe país no mundo que prega mais a liberdade civil e religiosa do que os Estados Unidos. Quando tem guerra no Oriente Médio, que um país quer invadir o outro, quem que vem para socorrer correndo? Estados Unidos. A liberdade civil e religiosa para eles está em primeiro lugar. Eles têm a aparência de um cordeiro. Eles parecem ser tão bonzinhos. Só que a boca deles é dragão. Por quê? Porque eles vêm nesses países do Oriente, como foi o caso do Iraque, mata aqueles latrocínios do que eles fizeram no Iraque, do que eles fizeram no Kuwait. Eles têm a aparência de cordeiro, mas a boca deles é de dragão. Tanto que George Bush tem o descaramento de dizer que é um servo do Altíssimo. Ele tem o descaramento de dizer que é servo do Altíssimo. Os Estados Unidos é uma nação cristã apostatada. Então eu posso dizer, tenho convicção, que a besta que emergiu da terra, que tinha 2 chifres, que usa esse número 11, é os Estados Unidos da América. E por que que ela trabalha para a primeira? Agora vocês vão entender. Todas as vezes que se levanta uma questão mundial como aborto, vocês já viram as questões mundiais como o aborto, que é um assunto discutido no mundo inteiro? O Papa, há poucos dias, esteve nos Estados Unidos dando conselho para a ONU, para a Organização Mundial, para a Organização das Nações Unidas, dizendo, olha, não apoiem o aborto e tudo. Então, sempre eles têm que pegar conselho com o Papa sobre tudo. Sempre o Papa está envolvido nisso. Só que ele vai voltar ao poder mundial novamente, a primeira vez. Vamos prosseguindo aqui. Vamos entender melhor. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olhem só, até fogo dos céus. Por isso que eu digo para vocês que João Paulo retornar o corpo dele, Satanás incorporar o corpo dele, isso aí é nada para essas bestas. Até fogo ele iria arrancar do céu, fazendo sinais e prodígios. Aí você diz assim para mim,
Mas nas igrejas protestantes, nas igrejas que têm cura, milagres, maravilhas, são igrejas que têm a presença de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, olha aqui para mim, não tem. Eu fui pregar numa igreja na Irlanda, e quando eu cheguei lá, a esposa de um pastor ministrou um louvor tão lindo, tão ungido, que eu fiquei maravilhado. E o sobrinho dela, que tinha ido comigo para aquela cidade, voltando para a minha cidade, eu disse para ele, falei assim, mas a sua tia ministra um louvor maravilhoso, né? Como ela ministra um louvor maravilhoso. Ele riu e disse assim, ela tem uma história um pouco complicada. Eu disse, mas o que é complicado? Ele disse assim, olha, o meu tio não é aquele pastor lá que é o marido dela. O meu tio é tio meu mesmo. Ela é minha tia por causa do meu tio. Ela traiu meu tio com outro homem. Meu tio era instrumentista da igreja. Ela traiu meu tio com outro homem. Ela arrumou esse homem aí que hoje é pastor. E o que você me diz disso? Eu disse, está em pecado. Aí eu fiquei perturbado, eu disse para Deus, mas como que pode ministrar um louvor tão lindo, vivendo assim em pecado? Se a Bíblia diz que ela está em pecado. Ela abandonou o matrimônio e fez isso. Aí Jesus disse assim, mas não te lembra, você não lembra do que eu disse? Que naquele dia, muitos virão e se aproximarão de mim dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos a palavra,